Uma mulher de 34 anos foi encontrada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, aqui no sul da ilha, em situação análoga à escravidão. Loucura, gente. Vamos falar com a Karina Coupe, que vai atualizar as informações. Essa moça da Etiópia, eu só fico imaginando o desespero dela, Karina. Imagine só, né, que situação, né, Polito? E a gente, em pleno ano de 2026, ainda trazendo notícias relacionadas ao trabalho escravo, né? Essa situação chegou até os auditores fiscais do trabalho no início deste mês. Essa mulher de 34 anos, natural da Etiópia, foi encontrada em condições análogas à escravidão nesse condomínio fechado no bairro Rio Tavares. Segundo os auditores fiscais, eles constataram indício de jornada exaustiva de trabalho, violência psicológica, retenção de documentos e restrição de liberdade. Essa mulher ela foi contratada em Dubai, nos Emirados Árabes, por intermédio de uma agência internacional de trabalho e foi trazida aqui para o Brasil para trabalhar para um casal formado por um homem brasileiro e uma mulher árabe. Ela veio para cá trabalhar na casa desse casal sem nenhum visto regular de trabalho. Conforme foi apurado pela fiscalização dos auditores, essa trabalhadora era submetida numa rotina exaustiva de trabalho, que começava às 7 horas da manhã e terminava às 10h30 da noite, incluindo os finais de semana. E além das atividades de limpeza e organização da casa, ela acumulava funções relacionadas ao preparo de alimentos, aos cuidados com os filhos do casal e também com os animais de estimação. Ela relatou para os auditores fiscais do trabalho que constantemente ela era submetida a episódios de violência doméstica, verbal e moral. A relação era marcada por gritos, insultos, ameaças, intimidações, sobretudo pela parte da contratante, da mulher. Ela também relatou que várias vezes houve arremesso de objetos em direção a ela, tentativas de agressão física e o ambiente onde ela vivia era marcado por medo e muita pressão emocional. Inclusive, ela relatou para os auditores fiscais que os empregadores retiveram os documentos pessoais dela, inclusive o passaporte, e que temendo aí por mais agressões ou por um agravamento aí da situação e temendo por sua integridade física, ela fugiu então dessa residência no período da noite, somente com a roupa do corpo e também com o seu celular, sem qualquer documento de identificação. Ela passou horas andando pelas ruas de Florianópolis até que ela conseguiu se comunicar com pessoas que ela encontrou na rua utilizando o tradutor do celular. E então ela foi encaminhada aí até o Ministério do Trabalho, onde foi atendida pelos auditores fiscais que constataram essa situação e ela relatou para eles que, claro, ela queria interromper imediatamente essa relação laboral em razão dessas violências que ela vinha sofrendo, essa carga horária exaustiva e essa privação de liberdade. A cidadã africana também informou que os empregadores, eles condicionavam a devolução dos seus documentos e pertences pessoais, dizendo que ela tinha dívidas relacionadas às passagens aéreas, à emissão de visto, à alimentação que ela tinha dentro da residência e outras despesas. Os fiscais, então, acolheram, claro, essa mulher, né, após a fuga e agora, então, estão dando prosseguimento a essa situação. Os auditores fiscais do trabalho solicitaram diligências urgentes para a localização e apreensão dos documentos e pertences dessa mulher, além da instauração de um inquérito policial para apurar os possíveis crimes previstos no Código Penal Brasileiro, na legislação de imigração, em tratados internacionais de proteção aos direitos humanos e também aos direitos do trabalho. Nessa situação bastante complicada, a mulher de 34 anos que chegou então, Polito, até os auditores fiscais do trabalho relatando essa situação que ela vinha sofrendo aqui no bairro Rio Tavares, dentro de um condomínio fechado, dentro da casa de uma família. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Karina Coupe, atualizando pra gente informações ao vivo. Desculpa a expressão, mas é isso, né? Que malditos, né? Que fazem isso, tem coragem de fazer isso com o ser humano. Lembrei de uma história que eu fiz em São Paulo, inclusive uma grande operação da DEIC, que os caras, por denúncia anônima, descobriram no fundo de um galpão, tinha uma parede falsa, a gente chegou lá, eu estava junto com a polícia, a operação que eu fiz com o Marcelo Rezende no Cidade Alerta, tinha umas 40 pessoas numa linha fabril mesmo, tá? Chineses, que estavam na mesma condição dessa moça aí. Eles confiscam o passaporte da pessoa, não deixam a pessoa ter cartão, não deixam a pessoa viver, ficar refém daquela situação, na dependência inclusive da comida. Como é que um maldito desse tem coragem de fazer uma coisa dessa com um ser humano, cara? Eu espero que essa moça seja muito feliz,
que os caminhos legais possam ser, né, encontrados. O Brasil é um país extremamente acolhedor, vai recebê-la de portas abertas. Agora eu espero que as autoridades ajudem a seguir por esse caminho, que esse responsável por essa barbaridade possa ser colocado atrás das grades. É uma situação difícil, porque ele também fica protegido pela lei. Nós acabamos, passando a mão muito na cabeça desse tipo de gente. Tomara que ela encontre os melhores caminhos e que isso não volte a acontecer, mas a gente sabe que pode acontecer, né?